dia, galera. Vamos lá. Primeiro ano ensino médio, nossa segunda aula do livro 5, tá? O capítulo 6. As primeiras fases da Revolução Industrial. Gostaria de avisá-los, de lembrá-los, que já tem o exercício da aula anterior para você fazer das páginas 10 até 15, tá? Páginas 10 a 15. Já da aula da semana passada, eu gostaria que você já fizesse esse exercício para ir enviando para a gente depois, tá? E aqui, da aula de hoje, é o capítulo 16, tá? Capítulo 16, as primeiras fases da Revolução Industrial. Então eu coloquei aqui, nós temos tivemos três fases. Eu vou colocar hoje pelo menos duas aqui, a primeira fase e a segunda. Na sequência a gente vê a outra, tá? Então vamos lá. Onde aconteceu a primeira fase? Eu coloco aqui, Europa Ocidental. Lembrando que no continente europeu, né, os dois países mais fortes economicamente desse período eram a Inglaterra e a França. Lembrando também que antes desse período no continente europeu, né, isso aqui a gente está vendo o capitalismo industrial, e antes do capitalismo industrial veio o capitalismo comercial, que foi caracterizado pelo advento das grandes navegações. Nesta fase das grandes navegações, os dois países mais fortes economicamente da Europa eram Espanha e Portugal. Pois bem, neste período as coisas vão mudar. Ingleses e franceses vão assumir o controle econômico do continente europeu, especialmente da Europa Ocidental, e vão despontar na questão da produção industrial. Coloquei aqui. Qual seria a principal fonte de energia que iria direcionar todo o processo industrial europeu? O carvão mineral. Tranquilo? O carvão mineral, então, seria aquela grande fonte de energia que vai surgir para dar uma nova roupagem à produção industrial naquele período histórico. Principal produto, eu coloco aqui o barco a vapor e a locomotiva. Lembrando que a locomotiva era o trem, né? Aquele trem que foi criado e tal, que iria funcionar. O barco a vapor assumiria o controle do transporte através da navegação, né? A navegação ganharia aí um grande impulso com a descoberta do carvão mineral, que seria usado nos barcos a vapor, pelo transporte transporte aquático. E pelo transporte terrestre, o trem vai também dar um grande direcionamento, um novo direcionamento ao transporte terrestre. Então a Europa vai poder, ou melhor, parte da Europa, vamos deixar bem claro que não é todo o continente europeu naquele período, mas parte da Europa, especialmente essa parte da Europa Ocidental, eles vão ter um grande impulso econômico por conta dessa fonte de energia, carvão mineral, lançando esses dois principais produtos, o barco a vapor e a locomotiva. Tá? Na segunda fase, observe que vai haver uma mudança fundamental nisso aqui. Eu vou colocar Europa Ocidental, eu vou colocar Inglaterra, França, já entra a Alemanha, vai entrar a Holanda, vai entrar a Bélgica, né? Nesse contexto da expansão industrial. Mas não vai ser só a Europa Ocidental, vai entrar também aqui, eu coloco aqui, a América Saxônica. Lembrando, né? Eu me refiro à América Saxônica apenas aos dois países do continente americano que foram colonizados por povos não espanhóis, portugueses, né? Nesse caso aqui, América Francesa e Inglesa, que vai dar como resultado o Canadá e Estados Unidos. Mas principalmente Estados Unidos da América Saxônica vão dividir, vamos dizer assim, com a Europa, esse controle assim, da produção industrial em escala mundial, vamos dizer assim. Então nessa questão aqui nós vamos ter Europa Ocidental e América Saxônica, principalmente Estados Unidos. Qual seria a principal fonte de energia? Continuaria sendo carvão mineral? Não. Na segunda fase vai ser o petróleo, tá certo? O petróleo vai ser descoberto, né, assim, em escala industrial,
e vai dar, nessa questão aqui do petróleo, vai dar inicialmente dois importantes derivados. A gasolina, o óleo diesel e também, depois vai dar uma outra importante fonte de energia, que é o querosene. O querosene, que também é derivado do petróleo. Então, o petróleo servindo de base para a produção desses três derivados, vão dar um novo direcionamento à produção industrial em escala mundial. Vai surgir aqui o principal produto, que vai ser, na verdade, eu coloco aqui os veículos automotores. Os veículos que iriam funcionar pela queima desse derivado do petróleo, ou a gasolina ou o óleo diesel. Eu me refiro aqui ao querosene, só especificando, porque depois vai surgir, na sequência deste processo, vai surgir a aviação. E o combustível da aviação, o combustível utilizado nos aviões, é o querosene, tá bom? Por isso que eu estou me referindo a ele aqui. Então, com o surgimento dos veículos automotores, vamos ter principalmente o automóvel, a indústria automobilística, vamos ter o lançamento do automóvel em larga escala, lançamento ali dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus, depois vem as motocicletas, enfim, veículos que funcionam queimando o derivado do petróleo. Então aí o carvão mineral deixa de existir? Não. O carvão mineral deixa de ser utilizado? Não, mas ele não seria mais, vamos dizer assim, a principal fonte de energia utilizada em escala industrial no planeta Terra. Passaria a ser o petróleo. E é importante lembrar que ainda hoje o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no planeta Terra, tá certo? É neste período que Estados Unidos vai lançar a indústria automobilística em larga escala, e vai surgir, por exemplo, alguns grandes empresários, como, por exemplo, o empresário Henry Ford, nós vamos ter outros, como, por exemplo, as grandes montadoras de veículos que começam a surgir, e daí para frente elas começam a ser apresentadas ao mundo. Nós temos, por exemplo, hoje, diversas grandes marcas, vamos dizer assim, de automóveis no mundo. Temos a Volkswagen, que é da Alemanha, temos a Fiat, que é da Itália, temos a Renault, a Peugeot, que são da França, temos a Toyota, que é japonesa. Só não temos a brasileira, Por exemplo, até hoje o Brasil não tem ainda um automóvel que seja originalmente brasileiro. Mas é deste período que estas grandes marcas vão começar a surgir, começar a produzir veículos em larga escala e comercializar esses veículos ao mundo, Então isso aí vai ser a grande marca da segunda fase da Revolução Industrial. Lembrando que a primeira fase acontece apenas na Europa, assim, com maior intensidade, e a segunda fase já vai se estender para também, além da Europa Ocidental, a América Saxônica, especialmente Estados Unidos, tá bom? Então, por hoje é só, a gente para aí. Na próxima aula a gente dá sequência, vendo a terceira fase e já ficando o exercício para vocês. Lembrando, hoje nós vimos a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, e quero lembrar que tem o exercício para vocês da aula anterior, que vai aqui das páginas 10 até a página 15, tranquilo? Qual o principal produto da primeira fase da Revolução Industrial? Barco a vapor e locomotiva. Qual a principal fonte de energia? Carvão mineral. Qual é o principal produto da segunda fase da Revolução Industrial? Indústria automobilística, eu posso dizer assim, o veículo automotor. Qual a principal fonte de energia? O petróleo. Quem controlava a primeira fase da Revolução Industrial? Apenas a Europa Ocidental. Segunda fase passaria a ser controlada por quem? Europa Ocidental e América Saxônica.
Por que eu não digo a América do Norte? Porque na América do Norte é formado por 3 países, o Canadá, Estados Unidos e México. Mas o México não participou deste processo, ele não foi assim um dos líderes deste processo. O México vai ser industrializado depois, né, a gente deve ver isso em outras aulas, por isso que eu prefiro dizer América Saxônica. Tranquilo? Abraços e até a próxima aula.